Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa estreia do Pode Catalisar. Este é um podcast diferente, hoje eu estou aqui como co-anfitriã, porque o anfitrião mesmo, Rodomário, seja muito bem-vindo ao seu podcast. Muito grato, sabe, eu falei assim, nós tínhamos que estar aqui com você, né? Coisa boa. Que é uma pessoa que inspirou ao nascimento desse projeto. Então, como eu falei lá no início, assim, Wesley, era o nosso desafio era trazer aqui empresários reais, com dores reais, com sucessos reais, né? E que a gente pudesse aqui literalmente estar lá dentro do que a gente desenhou enquanto o projeto do Pode Catalisar, a ideia de não ser simplesmente um podcast. É literalmente uma mentoria, né? Sim. Com o microfone aqui na mão. O microfone ligado. Então ligado e ao vivo, né? É um podcast diferente, então. Totalmente é um negócio diferente que vai acontecer aqui. Eu acho que assim, aquela proposta de simplesmente contar uma historinha, que é assim e tal, é legal, né? Sim. Mas fica muito mais do mesmo, né? Verdade, verdade. Né, Júnior? Então, assim, o desafio que a gente tem aqui, nós estamos hoje aqui. Você já vai apresentar? Pois como é que é? Por ser diferente, nós estamos hoje recebendo aqui já um empresário. Sim. E já vai rolar essa mentoria ao vivo, Rodomário? Já! Que coisa linda! Já. Seja muito bem-vindo, Domingos. Obrigado. Já fala pra gente um pouquinho sobre a sua empresa. Qual é a empresa, como começou, e depois nosso amigo vai entrar aí fazendo essas inserções também. Ótimo. Eu me sinto honrado, né, desse primeiro episódio. A gente está aqui sendo entrevistado, contando um pouco da nossa história. A nossa empresa é a Dom Campagnoli Pizzaria, é uma pizzaria delivery. Nós estamos no 8º ano, já passamos todas as etapas e agora a gente está em busca de escalar. E aí que entra, de fato, as ferramentas. Sem ferramenta não consegue escalar. Não consegue, olha isso. Aí. E nós estamos aqui com a pessoa com as ferramentas para que isso aconteça, não é isso, Rodomário? Isso aí. É um desafio que nós temos, né? Sim. E hoje em dia, eu acredito que um dos maiores desafios, as pessoas pensam muito nessa escalada, né? Como que faz para crescer, como que faz para ampliar o seu negócio. Me fala um pouquinho sobre esses desafios também do empresário, Rodomário. Então, hoje é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? A transição Porque o que é empreender? Empreender é você ter uma ideia que solucione o problema de alguém. Uhum. Isso é empreender. Eu tenho uma ideia que essa ideia tem por propósito trazer uma solução para algo. Sim. Né? Então, assim, agora o desafio que vem, depois que a gente entende que eu posso transformar a minha ideia num negócio, é eu incorporar junto com o perfil do empreendedor, o perfil do empresário. Né? Entendi. Uhum. Porque muita gente acha que eu posso continuar empreendendo e não mudando o meu mindset de um empreendedor para um empresário. Sim. E com certeza, Júnior já deve ter passado aí por essa fase do empreender, está hoje vivendo, como ele já falou aí, sobre escala. Uhum. Ele tem sido, com certeza, desafiado para olhar para os números da empresa dele e falar assim, o que eu posso alavancar com esses números? Verdade. E o Domingos começou em casa, né? Isso também Isso é uma mesmo. inspiração. Conta para o pessoal um pouquinho. São quantos anos de pizzaria e como você começou? Então, nós estamos no 8º ano, caminhando para o 9º. E começamos em casa. Foi assim, eu trabalhava CLT e a minha esposa me encorajou a ter um negócio, né? E aí houve a necessidade de vamos estudar um negócio. E aí eu passei a fazer gastronomia aqui na UVV. Lembrei do meu pai, né? 30 e poucos anos de padaria. E naquele momento surgiu a ideia de mexer com alguma coisa ligada a ou padaria ou pizzaria. E aí resolvemos montar pizzaria. A faculdade ela deu uma base, mas aí nós fomos profissionalizar a questão da pizzaria. Né? E aí eu fui para São Paulo, passei uma semana numa escola específica de pizza.
Escolhi São Paulo por quê? Porque depois da Itália vem Nova York, depois de Nova York vem o Brasil, especificamente São Paulo como o maior consumidor de pizza. Então, fomos para lá, aprendemos com os caras mais feras que tinham na época lá, e voltei depois de uma semana, e aí surgiu o primeiro degrau. Como montar essa pizzaria? Recurso, pouco, dúvida, incerteza, tal, mas a gente tinha uma vontade. E aí um belo dia eu estava no meu apartamento, a minha esposa me chamou na varanda e falou bem assim, já sei, nós não vamos montar a pizzaria fora, nós vamos montar dentro. Como assim? Aí ela me levou na varanda e ela falou bem assim, tá aqui os seus clientes. Eu morava num condomínio, esse condomínio com 650 unidades, um bairro vertical, né? E aí nós começamos um trabalho. E aí veio a primeira estratégia. A primeira estratégia é escolher 5 sabores, somente esses 5 sabores e preço único. Olha, certo? Então essa foi a primeira estratégia que eu resolvi adotar. Algumas pessoas falaram, puxa, mas isso aí é besteira, tal. Eu falei, não, para mim eu acredito que vai ser uma boa, porque eu preciso tornar o meu produto conhecido. Sim. Primeiro dentro do condomínio. Então, dali eu já vou quebrar a primeira barreira da pessoa me conhecer, que é preço. Né? Então, eu coloquei o preço único e comecei a trabalhar. Então, a minha esposa, ela recebia os pedidos, eu fazia todo o processo da pizza, e o meu filho, que na época ele tinha 10 anos, e ele fazia as entregas. As entregas no condomínio. Ele fazia as entregas. E aí o movimento foi crescendo, e aí ele chamou um amiguinho dele lá, que também tinha mais ou menos a idade dele, e passaram os dois a fazer entrega de porta em porta, somente dentro do condomínio. Passado ali acho que um ano, entre 8 meses e um ano, o movimento cresceu muito, e aí as pessoas, elas, ao invés de ir na portaria buscar a pizza que o motoboy vinha entregar, ficou ao contrário. Os clientes de fora, as pessoas, né, amigos dos amigos lá de dentro, começaram a vir buscar na portaria. Olha, fizeram o caminho inverso. Fizeram o caminho inverso. E aí eu percebi que isso ia dar problema, por causa das normas. O fluxo, né? Um fluxo muito grande. E aí partimos para o centro ali, né? Conseguimos um ponto. Aproximadamente. Fica onde, só para saber? Hoje fica na Vila Capixaba, Cariacica. Fomos para Campo Grande, uma área ali de talvez uns 30 metros quadrados. Ficamos ali mais um ano, um pouquinho. E hoje a gente se encontra na Vila Capixaba, um ponto de mais ou menos 150 metros quadrados. E aí a equipe mudou, enfim, aí entra toda essa mudança de mentalidade que o Rodomário falou. E a implementação de ferramentas. Porque até um determinado momento, quando você começa a empreender, os números são muito favoráveis, os números são muito fáceis de você ler os números e você perceber se você está indo bem ou se você não está indo bem. Só que a partir de um determinado momento, esses números eles começam a se perder ou se misturarem ali na gestão do negócio, você começa a não mais enxergar esse número. E aí, se você não tiver uma boa ferramenta, você vai começar a olhar a sua empresa pela sua conta corrente, pela sua conta bancária. Aí começa a misturar também, começa a misturar, e aí você olha lá na sua conta pessoa jurídica que você está com saldo positivo. Aí você acha que a empresa é positiva. E, na verdade, isso não é simplesmente uma verdade. Sim. Pode ser que não. Lá você está positivo, mas você pode estar negativo lá no seu DRE, por exemplo. Sim, né? Sim. Então, aí entra ferramentas que vão te auxiliar. Verdade. Rodomário, como que você enxerga esse caminho que o Domingos nos contou até agora, esse percurso que ele caminhou ali? Eu acho que assim, ele foi falando e já foi me vendo aí os insights. Primeira coisa, quando o Júnior, ele pontuou uma coisa que todo empresário deveria fazer. Ele buscou a capacitação. Sim. Né? Ele poderia ter ficado aqui, ter insistido em modelar o negócio, a parte operacional, a produção dele, simplesmente uma inspiração. Não, ele falou, não, eu vou estudar o mercado, foi o que ele fez, né? E nessa avaliação do mercado ele falou, vou me qualificar para esse mercado. Então também fez o dever de casa.
E tem um livro que eu li recentemente, lá atrás, né, que trata uma pauta que é vontade, capacidade e conhecimento, para fazer com que o negócio dê certo. O que o Júnior fez? Ele tinha vontade. Inspirado lá pela esposa, que dizia que podia fazer assim, assado. Vontade já se tinha, mas não tinha capacidade. Foi em busca, né? E lá nessa busca, ele vem e trata um terceiro elemento, que é o quê? O conhecimento. Vontade, capacidade e conhecimento. Então, esse tripé, nessa transição que foi lá, o desejo de ter um negócio e verdadeiramente investir, passou por essas três, né? Por essa tríade. Vontade, capacidade e conhecimento. Então, fez de fato, oxalá se todo empresário, se todo empreendedor buscasse esse caminho que ele torna mais saudável o crescimento. Então, quando chega nessa vertical agora da escala, os balizares já estão estabelecidos. Sim, verdade. E é claro que com certeza em 8 anos já se tem assim um termômetro olhando para os erros e acertos, aonde você tem aquela percepção, olha, eu tenho que gastar minha energia aqui nesse ponto. Sim. E ele fala muito sobre ferramentas também, né? Muitas vezes o empresário não sabe o que é o DRE, Isso. Não sabe quais são esses balizadores, essas métricas, né? E isso acaba fazendo com que o empresário se perca ali no caminho. E aí, todo negócio ele precisa ser avaliado. Sim. Tem uma fala do Vicente Falcone, ele replica muito essa frase, que só consegue melhorar aquilo que eu consigo medir. É memorável, né? Eu só melhoro aquilo que eu tenho capacidade de medir. Sim. E, infelizmente, às vezes o empresário, o Júnior deve ter vivido isso, ele é seduzido pela ordem do faturamento. Entendi. Então, assim, faturamento, tem um outro grande autor que diz que faturamento é vaidade. Sim, a métrica de vaidade. Por quê? Eu estou faturando muito. Pô, mas como é que está lá o resultado da sua empresa? Certo. E para ter esse detalhe, né, esse detalhe do resultado, tem que ter ferramenta. Verdade. Né? Tem que ter ferramenta. Então você não consegue melhorar um negócio se você não está medindo. Só que para medir você precisa de ferramenta. Né? E essa trajetória que com certeza ele vivenciou e que todo empresário deve vivenciar. Verdade. Esse número que chega a ser assim, quase que terrível, que o Sebrae nos apresenta, de a cada 10 empresas, acho que 5% chegam ao 7º ano. Sim. Eu ia falar justamente sobre isso também, né? Sobre essa... já começam assim, peraí, eu preciso romper esses 6, 7 anos, senão quebrou, morreu. Já tá no 8º, né? Já rompeu. Amém, vamos comer pizza. Amém. Sim. E como que você verificou ali, Domingos, realmente agora eu tô na hora de escalar o meu negócio? Então, como a gente vem acompanhando, desde o início, desde a minha casa, eu sempre me preocupei em ter um sistema. Um sistema de gestão mínimo, né? E ali eu colocava todas as minhas vendas, todos os meus pedidos, todo o cadastro de cliente, eu sempre coloquei isso em sistemas. E aí passei por alguns sistemas e até que eu cheguei num sistema aqui do estado mesmo, um sistema muito bom de gestão, e aí eu faço minha gestão completa nele. Mas como ele é um sistema muito... ele não é específico, ele é até do ramo de gastronomia, né? Restaurantes, bares, tal. Só que ele não traz ferramentas assim específicas para delivery, vamos pensar assim. E aí eu comecei a estudar e aí a gente começa a ver os números mais de perto, você cria históricos e você vê o seu faturamento, ele dentro de um padrão sazonal anual que sempre é o mesmo padrão. Então, por que não a gente escalar o negócio agora, buscando duplicar esse negócio? Porque a parte técnica a gente já sabe fazer, a gente sempre teve preocupação
lá na própria Águia Branca, aquela questão do Fordismo, de você ter uma linha de montagem, e eu adaptei isso dentro da minha pizzaria. O pedido sai aqui, aí passa por um setor, depois passa por outro setor, terceiro setor, até chegar no setor de expedição, que é o que finaliza com a entrega e ali o fechamento do caixa no final da noite. Então, essa linha de montagem a gente já domina muito bem. Lógico, sempre vai ter os detalhes que a gente vai afinando e tal, mas essa parte técnica a gente já aprendeu. Depois a gente vai para a parte de gestão, não somente do fluxo ali interno, mas da gestão do cliente. Sim. Então hoje a gente começa a entender o cliente, a gente consegue proporcionar para o cliente aquilo que realmente, qual é a dor dele. Eu entendi ali no meu ecossistema aonde que eu estava posicionado e qual era o caminho que eu ia traçar. Então eu tinha, como um cunhado meu sempre falou, poxa, tem tantas pizzarias e você vai montar mais uma pizzaria. Eu falei, a gente vai montar mais uma pizzaria, só que a gente vai entregar algo diferente, né? E aí eu percebi alguns pontos, eu comi pizza de todo mundo ao meu redor, e eu percebi uma janela, e eu trilhei por essa janela, né? E ali eu melhorei processo de massa, minha massa é uma massa de longa fermentação, a questão do recheio, a questão dos sabores, das bordas, eu fui trabalhando isso no meu público e o público foi falando, é isso aí que eu quero, então... Foi sentindo, né? Exatamente, aí foi a garantia do sucesso foi você entender não só o que você está fazendo, eu vou falar bem assim, não adianta você ter simplesmente uma boa pizza, você tem que saber administrar o seu negócio externamente também. Sim. E a gente conseguiu fazer isso daí. E é interessante a sua colocação, porque, Rodomário, não é só a gestão interna, é a gestão de pessoas também que o empresário tem que analisar, não é isso? Aí nós estamos falando assim, a gestão de pessoas do time e essa percepção do cliente com relação ao produto. Sim. Né? Uma coisa que o Júnior colocou, que isso é uma coisa assim, quando ele viu uma janela de oportunidade, entendendo que ele deveria investir no negócio, porque ele sabia que ele podia entregar algo para o mercado que podia torná-lo único. Existe uma técnica, né? Na verdade não é uma técnica, é um modelo, né? Que a gente chama de PUV. O que é a PUV? A proposta única de valor. A proposta única de valor, ela trata exatamente isso que o Júnior falou. Às vezes o empresário ele peca por não ter clareza da PUV. O que eu entrego que é diferente de todo mundo? Sim. As pessoas hoje, assim, por exemplo, segmento aí de alimentação, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's ele entrega muito além daquilo que é o desejo de comer um sanduíche. Até porque... Não é essa referência. Mas assim, como que ele se tornou... É o desejo. É o desejo que vem por dentro ali, uma proposta única de valor que alguns tentaram copiar e também já copiaram, mas McDonald's é McDonald's. Verdade. Entendeu? Então assim, eu gostei muito dessa... Eu acho que isso aí também foi um atributo muito positivo que Júnior destacou. E vale lembrar também que ele fez um comentário, não sei se você percebeu, que ele falou da Águia Branca. Sim, falou. Né? Então a Águia Branca também fez parte dessa escola de gestão, de administração do Júnior. Você também passou lá. Passou lá. Olha, né? Passei por lá. E eu quero destacar aqui que eu tive agora recentemente vou até falar o nome dele aqui, o do Bruno Kipp, e eu fiz esse comentário. A Águia Branca ela serviu de uma escola para grandes profissionais que estão hoje no mercado. E o Júnior destacou que ele pôde perceber lá, atuando também num determinado setor, trazendo esse aprendizado hoje para o business, né, para o negócio dele. Verdade. O Domingos falou muito bem também que ele, observando por meio da ferramenta, que essas métricas vão se repetindo. Então foi aí que ele decidiu escalar o negócio dele. O que você pode falar, Rodomário, para o pessoal que está nos acompanhando também, sobre esse momento de dar aquele passo adiante, porque eu aprendi aqui com você também. Às vezes você quer dar um passo a mais, mas não está no momento.
Como que o pessoal que está nos acompanhando agora pode observar que realmente está no momento de fazer essa escalada? Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, não existe gestão por improviso. Né? O Júnior bem deixou claro, a gente precisa, para tudo no ambiente da gestão, você precisa ter ferramentas. Só que antes das ferramentas, nós precisamos olhar elementos que se repetem, que são inerentes a qualquer tipo de negócio. Sim. Então vamos lá. Primeiro, pessoas. Toda empresa começa com gente. Sim. Então começa por aí, pessoas. O segundo elemento é processos. Ele falou disso aqui. Sim. Né? A forma que se faz essa cadeia produtiva. Só que você não adianta você ter a cadeia produtiva se você não tem pessoas. Sim. Pessoas, elas atuam nos processos. Então, os dois elementos. E o terceiro elemento é o que? A tecnologia. Com certeza, Júnior deve ter um forno com a tecnologia X, tem as ferramentas ali, os instrumentos, enfim. Pessoas, processos e tecnologia. Ou diria ferramentas. Sim. Então, o momento da escala, que é essa pergunta que você fez, só vai estar pronto para você dar esse passo, essa escala, quando você cria um ponto de convergência entre o melhor das pessoas, anota isso aí, o melhor das pessoas, os processos bem padronizados, né, e a tecnologia aderente ao negócio. Sim. Tem uma máxima aí que, assim, as pessoas falam o seguinte, poxa, eu preciso comprar uma tecnologia de ponta para me ajudar o meu negócio. Eu acho que é desnecessário. Você não precisa comprar uma tecnologia de ponta para o teu negócio. Aliás, eu já vi muita tecnologia de ponta quebrar alguns negócios. Porque, às vezes, você tem um negócio que ele não tem essa demanda da tecnologia de ponta. Você precisa olhar esse equilíbrio entre pessoas, processos e tecnologia e saber... Com o próprio feeling que você tem, o momento que você está vivendo enquanto empresário, se você não precisa comprar o forno do Júnior lá, né? O High Top End Plus, porque é desnecessário para aquele momento. Sim. Então, isso também é o erro que muito empresário comete. Às vezes ele quer investir na empresa, primeiro que ele nem faz conta do ROI, né, do retorno sobre investimento, daquilo que ele está investindo. Sim. Alguém chegou para ele lá um dia e falou, você precisa comprar uma tecnologia tal para o seu negócio. Mas como assim? Será que isso está aderente ao meu negócio? Sim. Será que isso está aderente à minha realidade? Né? Então, assim, você vai errar menos se você equilibrar pessoas, processos, tecnologia e entendendo com clareza, não sei se eu estou conseguindo responder. Tá, sim. Se eu estou atendendo com clareza esse momento que eu estou vivendo. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa tomar muito esse cuidado para não entrar nessa estatística de morte prematura de empresas. Que me livre. E por falar nessa parte, você deve ter enfrentado alguns desafios também. Me conta alguns, assim, Domingos. Sim. É interessante que eu chamo de Domingos, você chama de Júnior, né? Isso aí. Então, vamos padronizar. Atendo pelos dois. Então, os desafios, voltando um pouquinho nisso que o Lemário falou, eu acho importante. Quando nós começamos lá no início, então eu fui para uma escola e essa escola tinha 3 tipos de maceira, 3 tipos de fornos, tinha 3 tipos de abridora de massa, né? E aí eu não pude comprar nenhum deles naquele momento, né? E aí a massa eu virava na mão mesmo, né? Fazia pouco, mas virava na mão. E gradativamente fui vencendo isso daí, comprei uma maceira menor conforme o meu tamanho. A abridora de massa também não tinha, abria também no rolinho, era eu especificamente que abria no rolinho. E a questão do forno, eu comprei um forno profissional, porém compacto, que também me atendeu durante bastante tempo. Perfeito, viu? Depois de um tempo, aí hoje eu tenho um forno esteira, que é um forno contínuo. Quantas pizzas eu colocar aqui, quantas pizzas eu vou sair aqui, sem a necessidade de nenhum forneiro. Não tenho necessidade de forneiro. Eu tenho 2 fornos desses. Tive um
antes desse, que é a gás, que como ele funciona como um air fry, ele joga ar quente na pizza, por baixo e por cima. Eu tive um elétrico, então ele também teve a sua contribuição. Sim, Perfeito. Ponto. Perfeito. Às vezes eu vejo em alguns grupos de bate-papo de alguns empresários, falando assim, qual é o melhor forno? Poxa, o melhor forno é aquilo que vai se adaptar à sua necessidade. E naquele momento. Quanto de pizza você vende? Às vezes você vende aí, sei lá, você vai vender 30 pizzas na noite, um forno elétrico vai te atender perfeitamente. Não, eu vendo 200 pizzas, aí você tem que partir para um forno a gás contínuo. Né? Então eu achei muito importante essa questão dos equipamentos. A questão da maceira, eu já mudei 3 vezes a maceira e agora eu cheguei na maceira ideal, que é uma maceira aspiral, né? Então que vai te entregar uma massa 100% mais homogeneizada, vai atribuir mais detalhes específicos ali na massa, que você consegue extrair só utilizando uma maceira aspiral. Sim, e é interessante que quando a gente fala sobre o faturamento e o lucro também, e a conta da empresa, você olhava lá, eu tenho esse dinheiro todo aqui na conta da empresa. Melhorar em casa ou melhorar a empresa? Fazer aquela viagem com a família ou comprar a maceira nova? Eu já ouvi os dois lados, né? Uma vez eu ouvi um palestrante falando bem assim, empresário quebrado e empresa em dia. Né? E agora há pouco tempo eu ouvi outro falando bem assim, não tem esse lance de empresário quebrado. Você tem que estar bem e a sua empresa tem que estar bem. Então são as duas coisas. CPF forte. Exatamente. CNPJ forte. Então é dividir, separar, né, pessoa jurídica, pessoa física, desde o início, porque realmente lá no início as coisas se misturam um pouco, né? Realmente se misturam, mas logo depois abriu a PJ e você já começa a separar, dividir e ver que segue. Isso aí. Até porque a vida é massa. Depende do caprichar no molho. Capricho no molho. É isso aí. Eu sempre digo assim, assim, me fizeram uma pergunta esses dias falando assim, e que calha muito bem com o que você fez a pergunta anterior, quando você falou assim, existe aquele momento, Rodomar, que é o divisor de águas, que eu era o empreendedor e agora eu se torno o empresário? E aí eu digo o seguinte, não existe. Por que não existe? Porque o empresário, anota isso, o empresário nunca vai deixar de ser empreendedor. Agora, o empreendedor, talvez um empreendedor não consiga se tornar um empresário. Pegou a visão? Peguei. Então, assim, o empreendedor, ele tem que ser moldado, preparado e buscar isso intensamente para se tornar o empresário. O que eu preciso fazer? Se capacitar, entender o mercado, buscar as ferramentas mais aderentes para o business, para o negócio, né? Então, esse novo momento que se permite viver eu me preparar a cada momento, a cada instante, em tudo que o meu negócio venha demandar. E é fato, nem todo empreendedor vai virar um dia empresário. Eu conheço inúmeros. Ele se intitula empresário, mas ele não deixou de ser ainda a figura do empreendedor. Mas isso está na mentalidade também? Totalmente na mentalidade. Totalmente na mentalidade. Por quê? Eu posso fazer uma conta rápida aqui. Quantos pizzaiolos que existem hoje, que estão aí com seus respectivos negócios de pizza, né, produzindo, tomaram a decisão no início que o Domingos tomou, né? Não, eu quero ir lá, eu quero me qualificar, eu quero me capacitar. Não, ele não quer isso. E aí tem muita vaidade também. Eu não preciso me qualificar. Né? E aí nós usamos aquela historiazinha, né, do atleta, né? Assim, o empresário, quando ele tem uma mentalidade de performar com o negócio, ele traz a mentalidade do atleta. Por que o atleta? O atleta, ele que é o atleta profissional, ele treina, ele joga e descansa.
Entendi. Né? Uhum. É isso que ele tem que ter. Ele tem que, o empresário que quer performar, ele treina, ele joga e ele descansa. É literalmente um atleta. É atleta. O empreendedor é aquele cara que fala assim, pô, vai ter uma imersão do catalisador empresarial. Ah, o que ele vai falar lá eu já sei. Entendi. Ele não coloca a variável capacitação como uma prioridade do negócio dele. Sim. E aí ele tem aquela dificuldade, porque ele está muito no operacional da empresa. Uhum. Não posso sair, não posso deixar... sair. Assim, a gente está na fase agora de ofertando as vagas, né? Sim. O que eles falam, a maioria? Não, meu negócio... Ficar um dia fora da minha empresa? Quer dizer, ele é, literalmente... o primeiro e único funcionário, o primeiro funcionário da empresa dele. Sim. Né? Ele não consegue se enxergar como dono do negócio, como aquele que deveria pensar estrategicamente no negócio. Sim. Ele pensa somente no operacional, mal no tático. Né? Você fala assim, o que você tem pensado de futuro na sua empresa? Esquece isso. Sim. Eu quero trabalhar aqui, fazer o meu negócio acontecer. Sim, mas você precisa pensar estrategicamente. Sim. E quando você olha uma empresa que ela tem que pensar operacionalmente, taticamente, estrategicamente, faz parte desse modelo, desse momento de transição. Sim. Entendeu? Porque o camarada que ele não tem a visão o empresário que ele não tem a visão do estratégico, ele não vai fazer isso que o Júnior colocou aqui. Sim. A escala. Né? Porque o empresário que pensa em escala está pensando em estratégia para crescer, porque toda empresa ela nasceu com o propósito de crescer. Claro. Sim. Né? Só que no tempo certo, né? E da forma certa. Da forma certa. Mas estou gostando muito desse bate-papo, que a gente vai aprendendo, vai abrindo a cabeça, né? Você que é empresário, você que é empresária, com certeza, breve, você também vai estar sentado aqui. Verdade. Não vai, Léo? Com certeza, contando sua história de sucesso. Inspirando outros empresários e tendo essa aula ao vivo aqui. E mostrando o caminho também, né? Porque o sucesso deixa rastro, né? Sim. É replicável, né? Não sei como que eu faço para crescer. Se inspira em quem está crescendo e quem já cresceu. Acompanha o canal aqui. Sim. Né? Assim, eu acho que quando nós conversamos sobre a proposta do canal aqui, do Pode Catalisar, a gente quer trazer muito essa essência. Verdade. Né? Não queremos assim, ser simplesmente aqui um momento de bate-papo. Claro, estamos batendo um papo legal, mas é um bate-papo com muita inspiração e com muita instrução. Sim. O que é catalisar? Fala pro pessoal de casa. Catalisar é transformar. Sim. Né? Você entender que você tem um negócio, que ele precisa crescer, e isso passa por um processo de transformação. Sim. Passa de um processo de mudança de mentalidade. A palavra catalisador é isso. É transformar. E a nossa marca passa por isso, né? O ícone da nossa marca, o ícone fala assim, né? São 3 Cs que tem ali, né? Por trás da abelhinha, né? O nosso catalino, né? O primeiro C é de catalisar, catalisar mesmo. O segundo e o terceiro é de contínuo crescimento. Olha. Né? Catalisar, contínuo crescimento. Então, se a gente não pensar nessa dimensão de transformação, né? O Júnior sabe disso, a gente aprende isso lá na escola da Águia Branca. Lá tinha uma escola fortíssima, que era a escola lá do Vicente Falcone, né? Que é o tal do PDCA. Sim. Né? É um método de crescimento. Então, catalisar passa por isso. Sim. A gente planeja, executa, checa, avalia e checa. Né? Crescimento contínuo. Crescimento contínuo. Se o empresário ele não for movido por esse desejo de crescer, de transformar, com certeza ele vai ficar estagnado. E me fala, nós estamos aqui com 8 anos de pizzaria. Me fala sobre esse crescimento, sobre essa expansão, sobre essa visão de futuro. Então, acompanhando alguns empresários que também, a gente sempre tem um benchmark, né? Sim. Então, outro dia eu vendo um empresário, ele tem 60 unidades e dessas 60 unidades, acho que metade é própria e metade é franquia. E ali ele falou um negócio muito interessante. Ele falou bem assim, olha, se você quer escalar, você primeiro tem que passar a prova. Você tem que ter outra.
E aí eu fiquei um pouco receoso de ter outra. O que eu fiz? Eu tinha uma outra empresa na minha mente, toda desenhada no papel, tudo certinho e tal. E eu botei ela em operação e eu vendi ela. Né? Então, mostrou que aquilo que é técnico, a gente consegue fazer. E outra área ou na mesma? Na mesma área, porém um produto diferente. É uma esfirraria. Né? Então a gente tinha uma esfirraria toda no papel, tudo desenhado, certinho. E aí falei assim, vamos operacionalizar? Vamos. Operacionalizamos e vendemos essa marca. Né? Também nós criamos uma filial. A filial é na cidade vizinha. Ela não tracionou e depois de um ano também aprendi isso na Águia Branca. Na Águia Branca eu sempre ficava observando o Renan, os outros empresários lá, e nas reuniões eles falavam bem assim, olha, o negócio, vamos acompanhar os números. Se os números não forem favoráveis, vamos fechar, simples assim. Sem apego. Sem apego. E eu segui essa ideologia. Vamos seguir. Hoje eu tenho um cockpit. Nesse meu cockpit eu tenho as métricas, né, que a gente estava falando. Eu sei exatamente qual é o meu CMV, eu sei exatamente qual é o meu CMO, eu sei qual é o meu lucro líquido, o bruto. Eu tenho todas as informações numa única ferramenta. Olha, eu tinha um sistema de gestão, só que ele não me traz esses números. Então, nós adquirimos um outro sistema que roda em paralelo, ele gera informação, mas ele não gera inteligência. Entende? Então, o CRM, ele gera informação. Aí nós adquirimos um agora que gera inteligência. Por exemplo, todos os nossos produtos, eles são feitos via ficha técnica. Da ficha técnica, eu tenho tudo porcionado e ali eu consigo identificar qual é o CMV individual de cada sabor. Olha. Eu tenho um CMV único, ali fechado, mas eu tenho um CMV de cada sabor de pizza. Então, quando eu vou fazer uma promoção, por exemplo, eu não posso fazer uma promoção copia e cole. Por exemplo, o meu vizinho colocou lá um pizza salgada, pizza doce, mais refrigerante. Aí ele bota lá que ele dá o refrigerante. A minha não, a minha é baseada em números. Então eu pego um sabor que eu tenho um CMV legal, pego um outro sabor que eu não tenho um CMV tão legal, junto os dois, faço uma média e aí eu entrego um combo muito mais atraente para o meu cliente. Ele já enxerga valor no meu produto, agora ele vai enxergar mais ainda nesse combo que eu vou entregar para ele. Gente, e você sabe que é pior nisso, às vezes, né? Assim, olhando o mercado e falando, traçando em cima do que o Júnior falou. Muitos empresários acham que dá para criar essas estratégias sem uma análise minuciosa ou sem uma ferramenta que te possibilite alcançar esses números e tomar a decisão. Sim. Eu nunca imaginei que fosse dessa forma, que formaria um combo. Olha que interessante. Porque tem empresário que copia. Não, ele está vendendo refrigerante assim, assim, assim. Eu vou fazer do meu jeito. Sim. Sem a estratégia. E sem a análise profunda. Porque, assim, vai existir situações que, quando o mercado percebe alguma coisa. O leigo que está lá fora, por que lá tem um combo nesse formato e aqui não tem? Ele está tendo uma leitura como consumidor, né? Leigo, Agora, o empresário está fazendo aquilo ali, norteado por um conjunto de ferramentas e que lhe dão uma estratégia para agir. Sim, porque entende os números por trás da empresa. Não é só o romantizar. Não. Vamos fazer uma promoção. Não vale. Confesso que lá no início a gente fazia algumas promoções sacrificando margem. E hoje, com inteligência, a gente faz algumas promoções sem sacrificar tanto margem e sem botar o seu negócio em risco. Sim. Então, isso vem através dos números. Se você não tem os números, como o Rodomário falou, você não mede, você não consegue tomar nenhuma ação em cima daquilo ali se você não tiver o seu
conhecer os seus números. Sim, ação assertiva. E eu vou provocar aqui uma abordagem aqui que eu acho interessante, que tem a ver, principalmente no caso do Júnior, que é delivery, né? O quanto hoje, inclusive eu acabei de chegar de um evento que está acontecendo aqui no Espírito Santo, que é o e-commerce. Como é que seria hoje o negócio sem internet? Então, falar hoje de negócio desplugado do digital é quase nulo. Não existe. Então, assim, hoje nós temos a internet que nos possibilita ter ali canais de aquisição. Eu posso acreditar que boa parte dos clientes que chegaram hoje, chegaram lá pelo canal de aquisição do Instagram, por exemplo, né? Você divulga o produto ali e o produto, você expõe o produto, né? Gera o desejo por ali, através daquele canal de aquisição, e esse camarada, ele toma uma decisão de experimentar a pizza, no caso dele, ou outros produtos. Então, assim, tem uma coisa que o empresário ele precisa estar muito atento e tem muitos que são resistentes a esse universo digital do comércio eletrônico. E, aliás, tem uns até que estão indo, mas estão indo também sem método. Quer dizer, existem muitas empresas que partiram para uma automação, né, com chatbot, com isso e com aquilo, e, infelizmente, eu já fui vítima disso, eu acho que vocês também, né? Não existe algo que é mais frustrante. Você coloca uma conta lá profissional do seu Instagram e você manda uma mensagem ali para aquele canal e você não obtém resposta. Então, assim, isso quer dizer o seguinte: você implementou uma tecnologia, né? E, infelizmente, você não conseguiu entender que você não estava com um processo aderente para aquela tecnologia. Você manda uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa não responde. Você manda um DM lá, a pessoa não responde. Então, isso aí não veio, para esse empresário, não veio para trazer um benefício. Muito pelo contrário, daqui a pouco o cara tá xingando lá. O cara fica, que essa pessoa tá atrás de mim? Toda sexta-feira eu recebo uma mensagem: o que você vai pedir hoje? E normalmente sexta-feira 21h40, que é o horário. Eu falo, ai meu Deus, lá vem você de novo. Quero pedir, não, eu quero dormir. Mas eu queria que o Júnior compartilhasse, né, dessa experiência dele, a Dom versus essa utilização dos meios digitais, né? Muito bom. Bom, desde o início também, a gente contratou uma empresa, desenvolveu a nossa marca, criou uma página no Instagram, e ali deu o pontapé inicial com algumas imagens, tal, fotos, tal. Trabalhamos o Instagram organicamente a princípio, depois contratamos empresas que fizeram o trabalho de marketing. Hoje a gente tem aproximadamente 20 mil seguidores, talvez um pouco mais. Foi um canal espetacular para o nosso início, porque pessoas conhecidas que já estavam no mercado, utilizando-se das redes sociais, elas nos impulsionavam, né, também. Eram empresas parceiras, vamos falar assim, do mesmo ramo de alimentação, e as pessoas, elas viam o nosso crescimento e falavam assim: puxa, o seu produto tem que estar na rede social. E aí o nosso produto, ele passou a ser um produto instagramável, inclusive, porque a gente tem bordas diferentes, né? Produtos diferentes. Então isso tudo é legal. Então as pessoas foram conhecendo ali a famosa borda pãozinho e tal. A gente entregava esse produto e as pessoas colocavam isso nas redes sociais. Isso foi muito bom. Também a gente utilizou muito o maior marketplace que tem, né? E nós nos posicionamos nele, entendemos de cara que ele é um algoritmo e nós aprendemos a trabalhar ele internamente. Não adianta você ir para um marketplace se você não entender que ele é um algoritmo. Você precisa aprender ele. Você precisa aprender as métricas que ele usa para te impulsionar ou não. Né? Ele é a maior vitrine que tem para você colocar o seu produto. Não tem vitrine maior do que o marketplace. Só que você precisa saber se posicionar nele. Tem o algoritmo também. Tem os algoritmos que você tem que procurar entender como que funciona. Aí você tem que procurar conhecimento
Assim como na parte de gestão, você tem que ir lá e se especializar também. A gente conseguiu se especializar e se posicionou muito bem. Sim. Inclusive, agora nós estamos lançando uma segunda marca dentro do Marketplace, utilizando a mesma cozinha, que é transformando a nossa cozinha numa dark kitchen. Olha. Essa percepção e essa busca, né, que te torna mais empresário e menos empreendedor. Isso. E hoje nós somos agraciados aqui com a história e a expertise de Domingos. Olha que coisa boa. E ganhamos presente ainda, porque eu sei que chegou um negócio muito especial pra gente a esta hora da noite, senhoras e senhores. Rogério Freitas, é sua vez. Olha, ele vai trazer aqui pro centro das atenções, isso, né? A queridinha, dá licença, que a vida é massa, basta caprichar no molho. A gente sempre se preocupou nos detalhes, né? Então a gente, eu costumo dizer, né? Quando você tem uma pizzaria de salão, então você tem que proporcionar para o seu cliente conforto. Né? Ar-condicionado, TV, cadeiras confortáveis e tal. Como eu não tenho, eu sou delivery, eu tenho que proporcionar a melhor embalagem possível para manter o produto quentinho lá. Olha aí. O motoboy, quando chega, a bag dele, ela solta fumaça. Então quentinho que sai. Isso também vai também com relação ao raio onde você trabalha. Não adianta você crescer muito o seu raio e você não entregar a qualidade que o seu produto tem. Eu pedi uma pizza uma vez que chegou toda assim, foi assim, motoboy sofreu um acidente, não é possível. Esse é o nosso produto. Ai, essas honras aí, por favor, Rodomário. Não, vou deixar perto aqui, eu não vou passar perto aqui. Eu acho que essa questão do produto, ele vai além do produto em si, né? Então, você ter essa preocupação da embalagem, do design, quer dizer, isso tudo hoje está dentro daquele campo que a gente fala que é a experiência do cliente. Sim. Nada melhor do que você chegar aqui, você ver o lacre de segurança, né, a pizza, quer dizer, você vê um design, você tem aqui uma frase, né, que já mexe com você. Sim. Enfim, o Júnior está de parabéns. O cuidado está nos detalhes. Nos detalhes, e eu não tenho dúvida que está pronto para escalar, né, e transformar cada vez mais a pizzaria num case de sucesso. Verdade. Júnior, posso chamar de Júnior? Pode. Júnior, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela pizza. Agora chegou a nossa hora da honra. Mas antes eu quero saber de uma coisa. Sim. Dia 13 de setembro nós temos evento aí na área. Me conta um pouquinho. Teremos mais uma edição do Catalisador Empresarial. Muito bem. Se você estiver acompanhando aí nos canais das redes sociais, você vai ver que nós estamos comentando, falando, deixando muita imagem do que foi a experiência dos empresários que estiveram conosco lá no mês de junho, e teremos novidades aí nessa edição. Eu acho que é sempre assim, você sempre tem que trazer algo novo, e o nosso desafio é fazer com que você chegue ali às 8h30, né, no Hotel Comfort Suite, e saia de lá. Não simplesmente, eu até falei isso hoje com o empresário, ele falou assim, que dia que vai ser a palestra? Eu falei, lá não é palestra, lá é treinamento. Né? Então, assim, você não vai estar ali diante de um palestrante, você vai estar ali diante de um treinador. Sim. Né, que vai te entregar um conjunto de ferramentas capaz de chegar ali e transformar algo no seu business já na segunda-feira. Né? As pessoas me falaram assim, mas... eu fui falar ele viu o anúncio e falou assim, vão ter quantos palestrantes na imersão do catalisador? Eu falei, não vai ter nenhum. Só vai ter o Rodomário. Sabe por quê? Porque ali a chance que nós temos de te apresentar um método que ele existe uma jornada. Então, assim, não é um painel igual eu estive agora há poucas horas atrás, com um palestrante A, B, C, D, não é isso. É uma escola de gestão, e para isso a gente precisa de um tempo de 6 horas para ter o quê? Um conteúdo que seja prático e aplicável no seu business. Então, assim, palestra tem muitas aí na Grande Vitória, eu posso até te recomendar algumas, mas lá você não vai ter esse momento de palestra. Então, dia 13 de setembro, anota a data,
com muita alegria nós estaremos recebendo. Você vai estar lá? Com certeza, eu não perco por nada. Então tá bom. E você que me acompanha, deixa eu fazer esse convite pro meu povo também, você que me acompanha nas redes sociais, na TV, já sabe, dia 13 de setembro, o Catalisador Empresarial estará lá com toda a expertise, Rodomário, com equipe. Gente, e aquela apostila, vai ter? Vai ter. O material é de primeira. Então não perca essa oportunidade, porque é a sua oportunidade de transformar essa mentalidade e fazer 2025 diferente, porque ainda dá tempo. Dá tempo. Dá tempo agora? a gente experimentar essa pizza? Dá tempo pra esfriar. Dá tempo. Domingos, deixa uma palavrinha pro pessoal que nos acompanhou até agora também. Bom, agradecer, né, esses minutos que a gente passou aqui, contribuir aí com os empresários, quem está começando, não importa a área, todas as ferramentas, tudo que a gente falou aqui é aplicável em todas as áreas, então isso é importante, a gente tem vivido isso, e eu encorajo vocês a participarem do Catalisador Empresarial. Isso. 13 de setembro. 13 de setembro, é isso mesmo. E muito obrigada. Então, nossa estreia foi lançada. Pode catalisar. Muito obrigada. Pode catalisar. Foi uma honra estar aqui com vocês dois nessa estreia. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho que deixar um outro recado para você que nos acompanhou até agora. Olha, lembra de ativar as notificações, se inscrever no canal. E olha, mais importante ainda, é encaminhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, sabe? Porque não dói, não paga, não acontece nada. Mas você pode ajudar aquela pessoa que veio na sua mente agora, um irmão, um parente, um empresário que está começando, que já está lá na frente, que precisa mudar alguma coisinha aqui dentro para virar uma chave, para escalar. Então lembra sempre, não custa nada, é só clicar ali naquele dedinho, encaminha para o pessoal, o máximo de pessoas possíveis e vamos, porque pode catalisar. Vamos junto, empresário, empresária, dia 13... Catalisando. É isso aí. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Um abraço. Rogério Freitas, esqueci de te agradecer, meu irmão. Muito obrigada pelo seu trabalho nos bastidores. Agora sim podemos encerrar. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Valeu, Rogério.